Vyavihina Yaparada Lakshai Shita Chakamari Parangamadhi Kripa Marikam Charanam Prapana Vinde Namaste Charanaravinda Jamiradham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasam Radhami Radham Madhura Bharadam Tato Mamanya Stigati Nakati Yeshirade. Acho que está vindo de lá, não de lá. Então, pela graça de Guru Gauranga, estamos no Hridaya Mandir, o templo do seu coração, todo dia de manhã, dedicado a Srimad Mahaprabhu e seus companheiros eternos, como Shri Ramananda Roy, que está aqui nessa pintura muito linda, sentado à margem, os dois sentados à margem do Godavari, né? Lugar que todos nós devemos visitar um dia para ter darshan, lugar onde essa conversa transcendental se manifestou e onde ela se manifesta eternamente. Então, a gente chegou a terminar, a gente ia para o verso 64 do capítulo 8 e terminou, né? E terminou com Shri Ramananda Roy citando o verso 1866, Sarvadharma Parijanya Mamekam Sharanam Raja Aham Tvam Sarva Padelyo Mokshai Shami Masucha. Então, Shri Gurudeva diz que se a gente recita esses versos repetidas vezes, chega um momento que a deidade adorável do verso se manifesta no nosso coração. Então, aqui no verso 64 tem uma subdivisão aqui no livro que se chama Bhakti misturada com conhecimento empírico. E aí Mahaprabhu diz: Prabhu Karya Erobahya Agikahara Erobahya. Bahya é externo, né? Antya interno. Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti. Raya Karya, Ramananda Roy diz: Gyana Mishra Bhakti Sajasa. Entende? Gyana Mishra Bhakti. Com conhecimento empírico, né? Com conhecimento, com especulação empírica. Então, a tradução do verso é: quando Srimad Mahaprabhu disse que renunciar ao próprio Swadharma ou deveres ocupacionais é algo externo, Ramananda Roy propôs que Gyana Mishra Bhakti, ou devoção misturada com especulação empírica, é a essência da perfeição, Sadhyasara. E agora Gurudeva vai fazer um comentário extenso sobre Gyana Mishra Bhakti, para a alegria da nossa compreensão. Então ele vai dizer: Bhakti misturada com conhecimento empírico, isso chama-se Gyana Mishra Bhakti. Gyana, conhecimento, tem 3 divisões, isso é muito importante. Se subdivide em 3. Primeiro, Tad Padartha Gyan. Tad Pada Artha Gyan. Entende? Tat, dele. Pada, pés de lótus. Artha, o que é desejável. Gyan, ou seja, conhecimento da realidade absoluta. Paratattva, ou o Senhor Supremo. Ele é Paratattva, que é Bhagavad Tattva. Então esse é o primeiro conhecimento, né? Primeira classe de conhecimento. Depois, Tvam Padartha Gyan. Então, Tat Padartha é o conhecimento a respeito de você, no caso se referindo a Krishna. E Tvam Padartha, não, perdão, a respeito dele. Tat é dele e Tvam é tu, né? Então, o conhecimento da posição constitucional da diva, Tvam Padartha, que inclui
conhecimento do relacionamento entre a Diva e Brahman. Então primeiro, Bhakti Tattva, não, Bhagavad Tattva, Krishna Tattva, Vishnu Tattva, né? Tat Padartha Jnana. E depois, Tvam Padartha Jnana. Conhecimento, ou seja, Atma Tattva, Jiva Tattva e também Sambandha Tattva. Porque sem Sambandha Tattva não se entende Jiva Tattva, não se entende Vishnu Tattva. E o terceiro conhecimento é Jiva Brahma Aikya Jnana. Se não é bom que nós vimos isso também. Jiva Brahma Aikya, ou seja, não há diferença entre Jiva e Brahma Jnana. Conhecimento da igualdade entre a Diva, ou da unicidade entre a Diva e Brahman. Oi. Bom dia. Tá sim, vou passar para ele, peraí, tá? Temos ligação de uma Mataji. Na Mataji liga, todos devem atender. Então, o Gurudeva fala assim que esta última ramificação, que é Jiva Brahma Aikya, ela se opõe completamente à devoção, porque nesse tipo de conhecimento, o conhecimento do relacionamento constitucional entre Brahman como amo e a Diva como servo não pode se manifestar. Então pode falar com ele. Você podia perguntar ela se ela tá em casa às 8, né? Se ela ligou tão cedo. Ok. Então, Tat Padartha Gyan, Tvam Padartha Gyan e Jiva Brahma Aikya Gyan. Certo? Tat Padartha, Tat é dele. Tvam é tu, de ti. E Jiva Brahma Aikya Gyan. Aí Gurudeva no outro parágrafo está dizendo que essa última ramificação de Bhakti, de Jnana, perdão, o Jiva Brahma Aikya, ela se opõe por completo à devoção. Porque nessa ramificação de conhecimento, o conhecimento do relacionamento constitucional entre Brahman como amo e a Diva como serva não pode se manifestar. Ou então despertar. O Gurudeva fala, não pode se manifestar, ou melhor dizendo, despertar. Porque sempre existe, acho que o Gurudeva fala assim, melhor dizendo, né? Porque ele está eternamente manifesto, esse conhecimento, né? Jivera Sarupa Hoy, Krishnera Nitya Das. Também é eterno. As duas primeiras ramificações de Jnana, ou seja, o conhecimento de Jiva Tattva e o conhecimento de Brahma Tattva, ou Bhagavad Tattva, não estão em oposição a Bhakti, porque não impedem a nutrição, ou o nutrir do relacionamento amo-servo. O significado da palavra Jnana, neste verso, pode ser estendido e deste modo interpretado de maneira a sugerir que Bhakti misturada com essas três ramificações de Jnana chama-se Jnana Mishra Bhakti. Então o Gurudeva está falando de um risco, né? Se você ouve Ramana Rai falando de Jnana Mishra Bhakti e considerando que todas essas três ramificações de conhecimento estão misturadas nesse conceito de Jnana Mishra Bhakti, isso é um grande risco. Que é ser devocional a Shri Krishna com o desejo. Então agora a tradução que Gurudeva dá, a definição, né? Serviço devocional a Shri Krishna com o desejo de usufruir dos frutos do conhecimento transcendental. Mas isso não seria correto. Acompanha? Então se você disser que Jnana Mishra Bhakti, que a palavra Jnana nessa expressão tem a ver com as três ramificações de Bhakti, então isso está errado.
Porque Bhakti significa Sambandha Tattva, né? Sambandha Jnana. Bhakti Bhakta Bhagavan. Você tem o amor, que é plena Bhakti, o amado, que é Krishna, e o amante, que é o servo Bhakti. Né? Então, sem esses três elementos, Bhakti, Bhakti não. Essas três ramificações, essas três ramificações estão ligadas ao Bhakti. Não. Jnana tem três subdivisões, que são Tadpadartha Jnana, Tvam Padartha Jnana e Jiva Brahma Aikya Jnana, certo? Em geral, quando você fala de Jnana, você vai ter essas três subdivisões que diferentes sadhakas, vamos dizer assim, vão cultivar. Só que o Bhakti Sadhaka, ele não vai cultivar a terceira ramificação, porque a terceira ramificação não tem a ver com Sambandha. Então aí Gurudeva está explicando que quando Raya Ramandarai fala de Jnana Mishra Bhakti, ele está dizendo que ele está se referindo só às duas primeiras categorias, porque senão não seria correto, né? Aí, pegou? Então vale considerar aqui que sem a ajuda de Bhakti, isso aqui é muito importante também que o Gurudeva está falando, né? Vale considerar aqui que sem a ajuda de Bhakti, Nirvishesha Jnana, o conhecimento da refulgência do Brahman pessoal, por si só, é completamente incapaz de conceder Sayudhya Mukti ou liberação pessoal. Então, se você está cultivando Nirvishesha Jnana, ou seja, se você é um Mayavadi, né, se você é um monista, mas se você não coloca uma pitada de Bhakti, Nirvishesha Jnana não vai ser suficiente por si só para te conceder a meta que você quer alcançar como impressionista, que é Sayudhya Mukti. Né? Você tem 5 classes de Mukti, não tem? Então, Sayudhya Mukti, que é rejeitada pelos Vaishnavas, e tem Salokya Mukti, Samipya Mukti, Sarupya Mukti, da mesma forma, e Sarsti Mukti, a mesma grana, o mesmo Lakshmi, né? Então, deste modo, no verso que está sendo considerado, o Jnana Mishra Bhakti a que se refere, a Jnana Mishra Bhakti a que se refere, indica especificamente o terceiro tipo de Jnana, ou Jiva Brahma Aikya Jnana. Então vamos repensar isso aqui. Porque agora Gurudeva está falando que quando Ramandarai fala para Mahaprabhu que Jnana Mishra Bhakti é a essência da meta, ele está falando sobre conhecimento empírico, ou o terceiro tipo, né? A terceira categoria de conhecimento. Então quem estava falando era justamente o contrário. Primeiro o Gurudeva explicou qual é a versão real. Mas aqui o Gurudeva está dizendo assim: desse modo, neste verso sob consideração, o que está sendo considerado, a Jnana Mishra Bhakti a que se refere aqui indica especificamente o terceiro tipo de Jnana, ou Jiva Brahma Aikya Jnana, que promulga o conhecimento da não diferença ou da igualdade entre a alma individual e a alma suprema. Além disso, há inclusive certos sadhakas no caminho de Bhakti Yoga cuja meta prevalente é obter conhecimento que não impeça a Bhakti, que não seja um obstáculo para a Bhakti. Tá? Então, fora essa consideração, baseada agora na correção que a gente fez, ao que pelo menos eu estava entendendo, né? Então ele está dizendo que fora isso, fora o fato de que aqui Ramandarai está se referindo ao caminho monista,
Né? É Bhakti, sim, é Bhakti, mas é Mishra, ela é misturada, não é pura, com o conhecimento do Brahman pessoal. Ou com o cultivo do conhecimento do Brahman pessoal e o desejo de alcançar Sayuja Mukti. Certo? Agora o Gurudev vai falar de uma outra questão. Além disso, há inclusive certos sadhakas no caminho de Bhakti Yoga cuja meta prevalecente é conquistar ou conseguir conhecimento que não obstrua, que não impeça o fluxo do Bhakti. Então, que conhecimento seria esse? Bhagavatattva Jnana, conhecimento da realidade a respeito da Suprema Personalidade de Deus. Divatattva Jnana, conhecimento da realidade a respeito da entidade viva espiritual diminuta. E Sambandha Jnana, o conhecimento que faz a ponte do relacionamento entre ambos. Bem como Maya Tattva Jnana, o conhecimento sobre a realidade da energia ilusória. Por este motivo, a prática desses devotos de Bhakti também permanece misturada com Jnana. Portanto, pode-se incluir também a prática deles na definição de Jnana Mishra Bhakti. Então, o que o nosso Gurudev está fazendo? Ele está fazendo um Bhavanuvada, né? Um comentário muito especial em que ele enriquece o conceito apresentado originalmente por Shiva Mandaram. Mas na verdade também quer dizer que no conceito apresentado por Shiva Mandaram, as duas expressões de Jnana Mishra Bhakti estão presentes. Uma é Jnana Mishra Bhakti se referindo ao Jnana dos impersonalistas, ou ao conhecimento que eles cultivam, né? E a outra é Jnana Mishra Bhakti referente ao conhecimento que os Vaishnavas cultivam, que não é um obstáculo a Bhakti. Mas aí Gurudeva volta a falar. Independentemente disso, a Jnana Mishra Bhakti a que se refere este verso de Shri Mandarai só se iguala com aquela Bhakti misturada com Diva Brahma Akya Jnana. Ele está fazendo um adendo importante, mas ele volta a dizer, né? Gurudeva, inteligente está sentado, é difícil acompanhar, né? Perceberemos que isto está indicado diretamente no verso seguinte, que é o Brahma Bhuta Prasanatma. Esse verso muito importante, que está falando de Brahma aqui. É um estágio muito elevado. Quando você, como por exemplo, quando Shukadeva Goswami, quando ele nasce, o que ele faz? Vai meditar no Brahman pessoal. Na verdade, existe uma diferença entre ele meditando no Brahman pessoal e um Mayavadi meditando no Brahman pessoal. Qual é a diferença? Que o Mayavadi ele nega peremptoriamente, ele nega categoricamente a forma pessoal de Krishna. Então ele é Mayavadi. A teoria dele é que tudo é Maya, inclusive a forma de Krishna. Não? Mas o Brahmavadi, a teoria dele é que Brahman é a refulgência indivisa e é a refulgência indivisa transcendental de Bhagavan. Só que ele foca a sua atenção nessa refulgência. Ele foca a sua atenção em Shanti. Que quem alcança essa plataforma de Brahma Bhuta Prasanatma, o verso diz, está na Sochati na Kamshati. Se alguém alcança a plataforma de Brahma Bhuta, está em paz no seu íntimo. Porque na Sochati na Kamshati, ele não se lamenta por nada. Na Sochati, quais são as duas? Ele não se lamenta nem deseja nada. Na Sochati é não se lamentar, e na Kamshati é não desejar. Então o Gurudeva vai continuar explicando que
Em seus comentários a este verso, aí Gurudeva vai mencionar 3 comentadores, que são Shri Shankaracharya, Shripad Siddhara Swami e Shri Vishnu Chakravarti Thakur. Todos eles aceitam que o Jnana mencionado neste verso é Diva Brahma Aikya Jnana. Então, Krishna está falando desse verso no capítulo 18. Né? Embora no caminho de Shuddha Bhakti há um estatuto, olha só que interessante, embora no caminho de Shuddha Bhakti haja um estatuto permitindo que abandonemos nosso Swadharma, um certo nível de qualificação para fazermos isto é necessário, é exigido. E tem um estatuto, mas o estatuto exige certas competências, certas aptidões. Entende? Então, para você abandonar os seus laços com o mundo material e eventualmente você praticar Bhakti pura, ou seja, se você é Kshatriya, você deixa de ser guerreiro, se você é Brahmana, você deixa de ser sacerdote, se você é Vaishya, você deixa de ser comerciante, se você é Shudra, você deixa de ser trabalhador braçal, para você se dedicar inteiramente a Shuddha Bhakti, né? Ouvir e cantar os passatempos de Krishna, né? Servir aos passatempos de Krishna, meditar nos passatempos de Krishna. Então o Gurudeva está dizendo que é necessário que esse sadhaka tenha uma qualificação específica. E ele diz assim que há uma emenda quanto a esse estatuto que é apresentada no Srimad Bhagavatam. Tavat karmani kurvita na nirvidyata yavata matkata shavanadova shraddha yavan najayate. Esse é o 11º canto, Krishna falando com Uddhavaji. Ele diz assim: enquanto não se manifestar, enquanto não surgir o desinteresse pelo karma, ok? Enquanto não surgir desinteresse pelo karma, ou até que pela misericórdia de algum Mahapurusha alguém experimente o despertar da fé no processo de ouvir e cantar Bhagavad Gita, enquanto a situação for essa, deve-se continuar a praticar karma. Karma aí significa dever prescrito, o karma, né? Então é o dever prescrito que pode alavancar um determinado ser humano para os planetas celestiais ou derrubá-lo para os planetas infernais. Mas ele deve praticar cumprir com esses deveres prescritos se ele ainda não perdeu o interesse em karma. Vamos a Harinama? Não, eu tenho que terminar. Eu tenho um relatório para fazer para a Coca-Cola, onde eu trabalho. Então, essa pessoa, ela não está autorizada a abandonar, a rejeitar o seu Swadharma, que inclui o trabalho, os filhos que essa pessoa tem, a esposa ou o esposo, né? A obrigação com pai e mãe. O Deus fala assim, que todos os ashrams, todos os devotos devem cuidar de pai e mãe, mesmo que pai e mãe não sejam devotos. Aí ele fala assim, exceção é dos renunciados. Os grihastas, eles devem agir na sociedade como todas as pessoas decentes, morais, corretas agem. Mas o sannyasi, o vanaprastha e o brahmachari, eles devem apenas servir ao seu santo mestre. Isso está no Diálogos Iluminados, volume 2. Um ensinamento importante sobre Daiva Vanasha. Aí Gurudeva vai explicar aqui, é apenas com o despertar de Shraddha extremamente espessa pela graça de um devoto puro
é apenas por esse despertar que se recebe a qualificação para adentrar Kevala Bhakti, ou Ananya Bhakti, devoção exclusiva. E é então que o sadhaka se qualifica para abandonar seus deveres prescritos. Então, uma coisa é o sadhu pregar para você abandonar os deveres prescritos, e outra coisa é você considerar o seu adhikara, né? Sua qualificação. Mas isso não significa que você vai considerar o seu adhikara e vai se acomodar ao seu adhikara, porque o adhikara é apenas um degrau no seu caminho. O adhikara não é sthai bhava, né? Sthai bhava é uma coisa, adhikara é outra. Adhikara é algo que está relacionado aos seus diferentes patamares de evolução espiritual, ou até evolução material também, né? Porque você tem karma adhikara, jnana adhikara e bhakti adhikara, né? Você tem qualificação, competência para estar atuando nas três áreas, como alguém que cumpre com seus deveres prescritos, como alguém que está cultivando o conhecimento do Brahmana pessoal, e como alguém que está cultivando Bhakti. Então isso não quer dizer que você, por ter consciência do seu adhikara, você não vai desejar chegar à posição do adhikara supremo, né? Que você vai poder experienciar, né? Experimentar Padikanta Jaganuga Bhakti. Então, quando uma pessoa desqualificada renuncia a seus deveres prescritos, há o temor da ocorrência de algo inauspicioso. Isso é muito simples, né? Se uma pessoa se torna renunciada, mas o coração dela tem muitos anatas, ela tem samskaras de vidas anteriores, né? Ela não vai conseguir manter a sua renúncia, ela vai estar praticando renúncia falsa, ela vai ter feito uma declaração falsa para si mesma, né? E aí, qual vai ser a ocorrência inauspiciosa? Ela vai se sentir atraída pelo sexo oposto, por exemplo. Ela vai se sentir atraída por uma conta bancária bem gorduchinha, por exemplo, né? E ela vai se sentir atraída especialmente por pratista, né? Vai querer reconhecimento. Não, prestem atenção, eu sou um renunciado, vocês têm que me respeitar. Toda vez que eu chego, vocês têm que prestar reverências a mim, né? Então essa pessoa, ela vai entrar no turbo do que é inauspicioso. Por esse motivo, Srimad Mahaprabhu diz que esta proposta de Ramananda é estranha. Se ouvir e cantar não brotam do amor no coração. Então, se você está diante do seu Gurudeva, você está ouvindo, ele está cantando, e se você participa desse processo com ele, né? Olha que coisa importante, você está praticando sadhana com seu próprio Gurudeva. Mas se você não faz isso com amor no coração, mas pelo contrário, por algum sentido concebido na mente, algum sentido de dever concebido na mente. Eu recebi iniciação, então a partir de agora eu tenho uma obrigação para com o meu mestre espiritual. E toda vez que ele aparecer no Brasil, eu vou no seu Harikata. Quando ele for embora, eu vou voltar a realizar minhas atividades que eu sempre realizei. Vou pendurar minha japa, vou pendurar meu cordão e vou continuar trabalhando no mundo do karma, né? Por isso que o Mahaprabhu diz que isso é externo. Isso é um risco, né? Então o Gurudeva está dizendo que ouvir e cantar, se for uma atividade realizada sem ser uma expressão do coração e apenas como uma atividade realizada por senso de obrigação, seu Gurudeva está chegando dia 11, tem que fazer um sacrifício para ir vê-lo. Vou sacrificar alguma coisa para ir vê-lo, mas não vou sacrificar muito,
ele vai ficar um mês, eu vou ficar só 3 dias com ele. Não vou me esforçar para acompanhá-lo no seu Harikatha. Então o Gurudeva está falando que quem pensa assim, a prática dessa pessoa é externa ou superficial. Srimad Mahaprabhu está buscando a explicação a respeito de algo superior. Por isso, Srila Ramandarai descreve Gyana Mishra Bhakti como sadhya, o estado da perfeição. Srila Bhaktivinoda Saraswati Prabhupada explica que enquanto alguém está nesse universo, Srila Bhaktivinoda Saraswati Prabhupada explica que enquanto neste universo, alguém que esteja avançando em suas atividades no caminho da autorrealização, ainda estará sujeito a certo asmita, ou identificação material. É uma das 5 ramificações de avidya, né? De klesha, o sofrimento causado pela ignorância. Então, mas quando esse conceito falso do eu for eliminado, essa pessoa vai atravessar o rio Viraj, que está além da influência dos 3 modos da natureza material, e vai chegar o estado neutro, samya, ou e manifesto, avyakta, dos 3 modos. Então o Gurudeva está usando aqui, se aproveitando no bom sentido das palavras fantásticas de Srila Bhaktivinoda Prabhupada para explicar algo muito importante, que se você está praticando Bhakti, você está avançando, todo dia você está avançando um pouquinho nas suas atividades ao longo da estrada da autorrealização. A autorrealização. Eu sou Atma. Né? Mesmo assim, eu posso estar sujeito a uma certa identificação material. Né? Como agora, no Natal, a minha filha ontem me perguntou: por que você está vindo para o Rio? Porque eu vou ver minha mãe. Então isso é uma identificação material. Né? Como Lokanatha Goswami, você se lembra do passatempo? Lokanatha Goswami, ele expulsou Narottama Das Thakur da sua companhia, porque Narottama Das Thakur parou de cantar o seu santo nome para dar água para um senhor que estava com sede. Né? Mas aí Srila Gurudeva explica que quando Lokanatha Goswami fez isso, aquilo foi parte de uma lila muito especial. Porque se ele não tivesse, entre aspas, rejeitado o seu discípulo, Narottama Das Thakur jamais conseguiria se afastar dos pés de lótus dele. E Narottama Das Thakur seria, na lila de Mahaprabhu, a continuação da missão de Mahaprabhu. Então só por isso é que Narottama Das Thakur acabou se refugiando na Shiksha de Jiva Goswami e recebeu todo o Tato Siddhanta, Rasa Siddhanta, né? Jiva Goswami, se lembra desse tempo, né? Que Narottama Das Thakur, Shyamananda Prabhu e Srinivasacharya, eles aparecem diante de Jiva Goswami já muito idoso e ansioso, porque ele não consegue descobrir quem é que vai dar continuidade à missão de Mahaprabhu. E quando ele está nessa ansiedade, Krishna manda para ele esses 3 santos. Né? Então, Gurudeva está citando Srila Bhaktivinoda Prabhupada para explicar: estou praticando o consciência de Krishna. Você pode dizer, né? Estou praticando o consciência de Krishna. Eu pego minha japa todo dia, eu pego meu upavitinha, meu cordãozinho e canto. Né? Eu ofereço o alimento. Antes de honrar o alimento, eu ofereço para a minha deidade. Né? Então, estou praticando. Mas ainda temos algum asmita. Mas quando esse asmita, essa identificação falsa do eu, a identificação falsa pela qual eu considero o meu corpo igual ao meu eu, então quando isso for dizimado, aí o que acontece? Aí esse sadhaka, ele atravessa o rio Viraja, que também é conhecido como Oceano Karana, Oceano Causal. Ele atravessa esse rio que está além da influência dos 3 modos da natureza material, e ele alcança o estado neutro ou imanifesto dos 3 modos.
Pradhana. Né? O universo material se manifesta da energia externa, ao passo que Vaikuntha Dhama, a morada do Senhor, se manifesta da potência interna. Entre os dois está Brahma Loka, ou Rio Viraja. Então, o Rio Viraja está numa situação muito elevada, né? Dentro do esquema completo da existência como um todo. Né? Este rio é o lugar de abrigo para as divas que são desapegadas da matéria inerte e que negam as variedades materiais na criação material. Nós vamos ler no Brihad Bhagavatamrita como Gopakumar chega a essa situação e lá ele encontra os 4 Kumaras, os grandes rishis, né? Estão ali em Brahma Loka ou Satya Loka. Aqueles que conquistaram este estado manifesto não têm permissão para entrar em Vaikuntha, mas precisam ficar fora de Vaikuntha. Por isso que Mahaprabhu diz que esta meta é bárria ou externa. Assim como a percepção dos sadhakas, que abandonaram seus deveres prescritos neste mundo, não equivale à percepção de Vaikuntha ou Goloka Dhama. Tá? Assim como a percepção dos sadhakas, que abandonaram seus deveres prescritos neste mundo, não se equipara à percepção de Vaikuntha ou Goloka Dhama. Da mesma maneira, aqueles que fazem de sua meta o desapego do prazer material só conquistam a percepção de uma realidade impessoal não consciente. A refulgência que emana do corpo de Krishna. Por este motivo, isso também é externo. De fato, apenas Prema Bhakti qualifica-se como Parabhakti, ou serviço transcendental, serviço devocional ao Senhor Supremo. Né? Não Jnana Mishra Bhakti, não Karma Mishra Bhakti. A menos que se chegue ao estado de Samya ou Avyakta, o estado neutro dos 3 modos, é na verdade impossível alcançar Prema Bhakti. Então, nós conseguimos cobrir o comentário ao verso 64, verso muito importante. Né? Ainda não chegamos ao final. Amanhã, pela misericórdia de Gurudeva, se o mundo não acabar amanhã. Porque quando a gente fala o mundo acabar, assim, a gente deve entender que o mundo acaba quando a nossa forma humana se degenera e morre. A gente não precisa ter medo de que isso vai acontecer, porque isso vai acontecer de fato. O nosso mundo vai acabar. Bem complicadinho, sim. Então nós estamos dando uma atenção qualificada, uma atenção redobrada, porque quanto mais a gente lê esse Shastra, e quanto mais a gente compreender esses conceitos, tanto mais os conceitos que pairam na nossa tela mental por milhares de vidas, eles vão ser pulverizados. Como Srila Bhaktivinoda Thakur fala, né, que se você canta Shuddhanam, se você canta o nome puro, o seu corpo sutil é pulverizado. Né? E aí você tem darshan da sua verdadeira forma. E aí é quando você atravessa o rio Viraja. Né? A travessia do rio Viraja é o que vai ser demonstrado pelo nosso grande amiguinho, que se chama Shri Gopakumar, porque ele é sempre um menininho, né? Então vamos fechar com chave de ouro. Desculpa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu ki jai. Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Patitapam ki jai. Nitai Go Premanandi, Vanchakalpatarubhishcha, Kripa Sindhu Vevacha, Patitanam Pavanibho Vaishnavivo Namo Namo. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.